Fala, moçada. Então, como prometido, nessa continuidade do processo de produção de magnésio, nós vamos estudar a parte então da redução térmica, tá? Vocês vão ver que a lógica do processo é o seguinte: lá na redução eletrolítica, o que nós fazíamos? Utilizávamos uma célula eletroquímica, uma célula onde ocorre a eletrólise, e a passagem de corrente fornecida pelo gerador de energia elétrica é que fazia a redução do metal. Aqui a gente não vai ter tanto essa necessidade do gerador de energia elétrica, né? O que a gente vai precisar é de um agente químico, um agente redutor. Esse agente redutor, geralmente, ele vai ser adicionado ao forno, certo? E é ele quem vai fornecer elétrons para o cátion metálico reduzir, ok? Na hora que vocês verem as reações aqui, eu acho que vai ficar mais tranquilo. Você já tem totais condições de entenderem um processo desse tipo, ok? E aqui, gente, para fazer essa redução térmica do magnésio, primeiro vai estar trabalhando com óxido de magnésio. Então, utilizar uma matéria-prima em que, deixa eu pegar aqui a nossa canetinha, nós vamos pegar essas matérias-primas que estão na forma de carbonato, e é isso aqui a gente já viu, né? Matérias-primas que estão na forma de carbonato, por exemplo, carbonato de magnésio, eu posso calcinar esse carbonato e converter ele para óxido, certo? Com emissão aqui de CO2. Então, esse óxido de magnésio, que é a matéria-prima aí para essa redução térmica. Então, converter esses carbonatos em óxidos é um processo de calcinação, ok? Aquecer esses sólidos. Beleza. Para fazer esse processo de redução térmica, já tendo o óxido de magnésio, temos 3 processos que podem ser citados aqui. A redução silicotérmica, que é o que a gente vai estudar. Outros 2 aqui, a aluminotérmica e carbotérmica. Vamos ver como que funciona isso? Gente, para obter esses agentes redutores, esses 3 agentes redutores para esses 3 processos, aqui a silicotérmica, a aluminotérmica e a carbotérmica. Olha só como que ele é obtido. O ferro-silício, ele é obtido pela reação de sucata, areia e carvão. Então, são 3 matérias-primas muito baratas, né? Areia, carvão e sucata. Aí a gente tem essa produção do ferro-silício, certo? Ferro e silício ali não tem uma estrutura muito bem definida, mas é obtido dessa forma. Esse processo aqui é o que a gente vai estudar e vocês vão entender por que essa questão das matérias-primas mais baratas. A carbotérmica, gente, ela usa carbeto de cálcio. Esse carbeto de cálcio a gente já viu ele, né? Lá no processo de produção do acetileno. Não é um reagente tão caro, né? Mas a obtenção dele, olha lá, ela já tem um consumo maior de energia, vai ser mais caro que esse, lógico, né? E o aluminotérmica, usando alumina no processo lá que a gente extrai a alumina da bauxita, vocês devem lembrar do excessivo consumo de reagente e de energia, né? Então, não é legal utilizar, não é tão interessante a gente utilizar essa aluminotérmica. Entre esses 2, esse prevalece por ser mais em conta, mais barato, né? Então, a gente vai focar o estudo nesse método de redução. Pode utilizar outros na falta de ferro-silício? Pode ser utilizado, mas o que a gente vai ver como dominante vai ser esse do ferro-silício, certo? Que é a redução silicotérmica. E aí eu até coloquei para vocês, né, que é o principal produção comercial é através desse método. E ele consiste em quê? Pegar os carbonatos, né, da magnesita e da dolomita, converter em óxido de magnésio
E esse óxido de magnésio, ele vai para um forno com esse agente redutor, com ferro silício. E o ferro silício vai pegar então esse magnésio que está na forma 2+, esse reagente é quem vai fornecer elétron para o magnésio 2+, e depois esse magnésio 2+, então vai ser reduzido pela oxidação do ferro silício, lógico, né? Para magnésio com NOx zero, né? O magnésio reduzido. Ok? E aí pode ser feito de 3 maneiras. Com a temperatura maior, pressão menor. Uma pressão um pouco mais elevada, uma temperatura um pouco menor. Uma pressão reduzida e uma temperatura aqui um pouco menor também, né? Então, todos os processos, o que ocorre? O óxido de magnésio está na forma de Mg2+, nas 3 reações. O que interessa não é a gente saber a reação, né? O que interessa é a gente olhar para a reação, desculpem, e entender essa redução térmica, entender o que está acontecendo, né? Ver essa movimentação de elétrons na reação e saber ler ela, né? Saber interpretar essa reação química. E esse agente redutor comum aqui, né? As condições operacionais mudando de uma para outra, mas a lógica é a mesma. A lógica é o quê? O magnésio sair da forma magnésio 2+, vir para magnésio zero, que é o magnésio reduzido, ó, e ele sai na forma gasosa. Lembrando que o magnésio tem uma temperatura de fusão e ebulição reduzida para o metal, né? Então são temperaturas baixas. E aqui, por exemplo, a 700 e poucos graus Celsius, se não me lembro, 780, se eu não estou enganado, a gente já consegue ter magnésio no estado gasoso ou no estado de vapor, aí vai depender do diagrama desse metal, certo? E aqui a gente tem os subprodutos, ó, sílica, aqui uma sílica contendo magnésio, aqui uma sílica contendo cálcio. Lembrando, né, que esse magnésio aqui, ó, esses óxidos de magnésio, provavelmente eles vieram da magnesita, que é só carbonato de magnésio. Essa mistura desses dois veio da dolomita, que a dolomita é o quê? Uma mistura de carbonato de magnésio com carbonato de cálcio. Então é lógico que junto com o magnésio aqui produzido, a gente vai ter um resíduo rico em cálcio se utilizar a matéria-prima do tipo dolomita, certo? Essa parte aqui eu separei, vou deixar para vocês entrarem aqui, para vocês visualizarem a animação, porque essa animação aqui, gente, é excelente, ela resume muito bem o processo inteiro. Isso aqui é de uma indústria que produz, tá? O magnésio. E aqui eu estou com um probleminha na internet, não vai dar para abrir para a gente ver isso aqui junto. Mas eu separei aqui os prints da tela, tá? Olha só, qual que é o processo? A adição da matéria-prima, nesse caso que é dolomita, o ferro silício, que é o agente redutor. Essa mistura reativa vindo aqui para o forno, né? Depois que ela está aqui no forno, a gente vai ter então aquela reação que é essa daqui, ó, produzindo magnésio gasoso. O magnésio gasoso produzido aqui no interior do forno, ele vai ser então, ele vai ser sublimado, né? Volta a ser sólido aqui na superfície. Então, qual que é a lógica aqui? A mistura reativa tem essa haste aqui que vai coletar ela, introduzir ela no forno. Aqui no forno, com o aquecimento, a gente vai ter a produção do magnésio gasoso. Deixa eu anotar aqui que acho que vai ficar melhor. Então, isso daqui é a mistura reativa. Isso aqui é o forno. Não está bem descrito aí, mas dá para vocês entenderem. Essa mistura reativa aqui, ó, na hora que o forno está ligado, a gente vai ter então a produção do magnésio gasoso. O magnésio gasoso vai sair como se fosse uma chaminé horizontal, né? E quando ele sai, aqui o magnésio no estado gasoso, ele sublima, encontrando essa tubulação, e aqui a gente tem o magnésio metálico, sem forma aqui, ó, magnésio sólido, sem forma definida.
eu quero dar uma forma para essa peça. O grande problema a gente já resolveu, que foi tirar o magnésio da forma oxidada e passar ele para a forma reduzida. A gente conseguiu isso aqui, ó. Mas conseguiu no estado gasoso, né? Não compensa a gente ficar trabalhando aqui no estado gasoso, né? Eu quero trabalhar no estado físico que ele ocupe o menor volume, que é o estado sólido. Então, ele produz aqui no estado sólido. Ah, mas está sem forma definida. O que a gente pode fazer para dar uma forma definida para um metal? Fundir esse metal, ó, aí aqui a gente tem um processo de fusão, e agora sim, com o metal fundido, ele é colocado nos moldes. Na hora que vocês clicarem aqui no processo, esse processo aqui todo dinâmico, essa animação vai ficar bem bacana de vocês ter uma visualização desse processo, certo? Então, a parte aqui da reação, que é essa parte bem simples, né? Uma reação química que ocorre no forno, você não precisa de célula eletrolítica, né? Precisa de uma estrutura mais de forno mesmo, né? Lógico. E de um reagente químico que atue como agente redutor. E nesse caso, o agente redutor, então, sendo ferro-silício. Ok? Beleza, né, gente? Impacto ambiental causado por essas produções de alumínio, de magnésio, sempre vai ter, né, o consumo de energia, a infraestrutura da fábrica e eliminação de resíduos. Então, é essa questão que tem que ficar atento. Como que a gente pode fazer para reduzir esses resíduos das indústrias que trabalham aí com metais, né? Fazendo as reciclagens. E a reciclagem do magnésio não tem um processo tão claro igual a de alumínio, porque não sei se vocês lembram, o magnésio geralmente ele vai estar presente em ligas. Então, cada liga, cada tipo de liga vai pedir um processo específico de reciclagem. Então, a gente não pode definir um processo clássico igual a gente viu lá para o alumínio. Mas, resumindo, gente, o processo vai ser o quê? A seleção, limpeza, a quebra desse metal, dessa liga metálica, né? Depois, tendo a fusão e a conformação desse metal. Basicamente é isso, né? Pegar a liga metálica, aí algumas vai requerer um tratamento específico, mas fazer a seleção, a separação, a limpeza, a quebra, né? E a fusão, geralmente ocorre nesses processos de reciclagem de metais e ligas metálicas. Pessoal, então, o processo de produção de magnésio é isso. Eu vou postar para vocês, então, esses slides dessa aula e também vou postar para vocês, a lista vocês já têm, né? Com essas questões aqui, vocês já podem continuar a resolução dela, ok? Pessoal, valeu e até a próxima aula, até o nosso próximo encontro. Valeu demais!